Bom, então, primeiro, boa noite a todos, para quem ainda não falei, para quem entrou depois. Meu nome é Lilian Ryokojen, vocês vão me encontrar por esse nick na internet. Não é meu nome verdadeiro, o Ryokojen, mas eu uso ele. É uma longa história, isso eu posso contar uma outra hora. Eu trouxe esse assunto como mudar de carreira, porque é uma das coisas que mais me perguntaram no decorrer do tempo. Eu acho que também teve bastante gente que me conheceu na época da Caverninha, e então, contar um pouco como que foi essa jornadinha aí das artes e como que eu parei aqui. Espero que seja útil. Eu tentei pensar da melhor forma. Eu queria falar muito, assim, bastante, mas eu sei que o tempo é curto, Ah, mas é então, isso aí, você tem. não, se alguém falou alguma coisa, desculpa, eu não entendi. é, Gente, por gentileza, deixem os microfones mutados. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda no chat, tá bom? Outra coisa importante sobre o chat é que eu não vou ler o chat enquanto a gente vai conversando, porque eu não consigo prestar atenção em duas coisas diferentes ao mesmo tempo. Então, eu vou focar só aqui na palestra, e daí, no intervalo, a gente conversa e a gente pode voltar em algum assunto que vocês acharem legal, tá bom? Bom, para quem não conhece, acho que a maioria das pessoas não conhecem a jornada inteira e ela é bem longa, então eu tentei trazer de uma forma que não fique chato de contar tudo. E lógico que não vai ter como eu contar tudo, mas eu sou artista na Mar, hoje em dia eu trabalho fazendo splash, mas a minha maior experiência profissional, ela não é com arte, ela é com atendimento ao cliente. Eu trabalhei pela maior parte do tempo com atendimento presencial e telefônico na Copel, a companhia de energia elétrica do Paraná, e foi por meio de concurso público. Aqui, antes disso, eu também tive alguns outros empregos com menor tempo. Eu nem vou falar muito sobre eles, mas é só para vocês terem uma noção de que eu, pela maior parte do tempo, não fui profissional da arte e só era artista, assim, tinha como um hobby, mas nunca, recentemente que eu estou trabalhando com arte, tá? Eu trabalho, como eu falei, como artista fazendo splash. Aqui eu trouxe exemplos de splash art para quem não conhece o que é. Então, são tipos de ilustração promocionais para jogos, né? Geralmente elas existem para promover o personagem, o jogo também, mas geralmente o personagem, para que as pessoas queiram jogar, e também comprar skin. Então, por exemplo, a splash aqui de cima, da Riot, ela foi feita pelo Suki, ela é do Ezreal na skin base dele, né? Então, ele é assim, no jogo, se você não tiver dinheiro para comprar nada, você vai jogar com ele com essa roupinha, vamos dizer assim. E aqui embaixo é um exemplo de uma splash feita pela Mar, que eu não participei, não era da minha época, mas é um exemplo de skin, que é uma roupinha diferente para o teu personagem. Então, o objetivo desse tipo de ilustração é vender o personagem e vender as skins também, e vender o jogo. Como eu já comentei, meu nick é Ryukojen. Aqui são alguns exemplos dos trabalhos que eu fiz, são projetos pessoais, são os que me trouxeram até onde eu estou hoje, né? Não vou falar muito sobre isso também, mas se vocês quiserem depois perguntar algo, a gente fala. O meu nível acadêmico, ele é... Então, eu formada, né, em publicidade e propaganda, eu tenho pós-graduação em game design, mas eu também tenho pós-médio em técnico em informática e fiz um ano de sistemas para internet que eu larguei para assumir o concurso. E como eu falei, tem muita história nesse meio tempo aqui, então a gente pode deixar para um outro momento. Mas só para resumir a história, eu sempre desenhei desde criança, mas eu não pude trabalhar com arte, não fazia parte da minha realidade. A minha realidade era trabalhar com concurso público. Então, mesmo que eu tenha tido outros empregos que não eram concurso, eu sempre tive direcionamento, né, de ir para o concurso público. Então, larguei aqui para assumir o concurso, depois que eu já tinha assumido o concurso e tal, eu fiz publicidade e propaganda. Lá eu conheci a pintura digital por um professor que me emprestou uma tablet, e depois da faculdade, só que eu comecei a desenhar porque eu não tinha tempo antes. Então, em 2016, mais ou menos, eu comecei a conhecer, a pegar na tablet, e mais ou menos em 2018, ali perto entre esse ano, que 2017 e 2018 foi o ano que eu entendi o caminho que eu queria, e eu iria seguir por ali.
Bom, então eu falei de mim, agora vamos começar o que interessa, né? Como falei, são uma sequência de perguntas que eu me fiz, e eu não me fiz do nada, geralmente foi algum curso, alguma coisa que eu escutei, que eu vivenciei, e eu quero trazer para vocês, tá? Geralmente as pessoas querem mudar de carreira porque ela está insatisfeita com onde ela está, de alguma forma. Pode ser ruim, pode ser um emprego ruim, ou às vezes pode ser só que ela quer fazer algo diferente ou algo novo. Alguma coisa tem, e essa pessoa precisa pensar, né? Vocês precisam pensar no motivo pelo qual vocês querem mudar. Porque onde vocês estão agora está ruim. Esse é o motivo, é ele que vai nortear as suas decisões. E eu tô querendo spoiler a palestra, mas eu vou ter calma e não vou fazer isso. Então, assim, você entende o teu motivo e você entende também o teu contexto, né? Porque, assim, muitas coisas que eu for falar, eu sei que talvez nesse momento não vão se aplicar na tua vida. Só que é importante que você entenda o teu ponto de partida. Então, olhe em volta e vê todas as coisas que te rodeiam, todas as coisas que te influenciam. Entenda quais as armas que você tem. E não tenta não se comparar com as outras pessoas, porque às vezes a gente fica olhando muito as outras pessoas e perde tempo, na verdade, tempo e energia que a gente podia estar dedicando para melhorar a nossa própria vida, né? E eu entendo que vão ter momentos que não vai dar para aplicar o que eu falar aqui, mas acho que é importante vocês pensarem que a vida vai abrir janelas e essas janelas elas são tipo oportunidades assim. Então, lógico que existem contextos em que essa janela se abre antes e a gente acha que geralmente é no começo da vida adulta, mas ela não é a única janela que se abre e às vezes ela se abre, ou geralmente ela se abre, ou a gente só percebe mais essa janela se abrindo numa situação difícil também, sabe? Uma coisa que eu queria dizer é que eu tinha uma visão que eu deveria definir a minha profissão até no máximo 25 anos, e o que eu conseguisse até ali, eu eu não conseguiria mais mudar a partir disso. Só que quando eu tinha 26, a minha vida mudou completamente por uma situação ruim que aconteceu. Mas se não fosse essa situação ruim, talvez eu não tivesse aqui hoje, porque talvez eu não tivesse percebido o que importava para mim, né? Então, aproveitem as coisas que eu falar, aproveitem as janelas da vida e saibam que talvez o que eu fale agora não se aplique agora, mas que um dia ela pode ser aplicável, tá? E também adaptável à vida de vocês, né? Eu trouxe essa frase e eu vou trazer várias frases ao longo da palestra, porque são frases que fizeram a minha vida, assim, estiveram comigo, eu repito elas volta e meia, porque elas são importantes. E essa parte aqui que fala, a mudança acontece quando a dor de mudar é menor que a dor de permanecer o mesmo, entra naquela questão que eu falei sobre, às vezes, um momento difícil ser o ponto de virada da tua vida, porque é quando você percebe a situação ruim que às vezes você muda, você sente que você precisa não continuar mais seguindo o mesmo caminho. Só que mudar de atitude, mudar de caminho, gasta energia. Então, por isso que é mais fácil a gente sempre continuar do jeito que a gente sempre foi, e por isso que, às vezes, a situação difícil, ela te ajuda, entre aspas, a sair, a mudar, a querer mudar, né? Tá, depois que você entendeu aonde você tá e o teu porquê, o teu motivo, você tem que entender ou você tem que analisar para onde você quer ir. Porque, de novo, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. É uma frase que todo mundo já conhece, mas todo mundo tem dificuldade de aplicar. E eu falo por experiência própria. Eu não contei tudo, toda a minha vida, como vocês sabem que não dá, né, para fazer isso. Mas eu andei por muito tempo dando voltas na vida e testando coisas, tentando encontrar um caminho. E depois eu descobri que o caminho não estava tão longe daquilo que eu já tinha, sabe? Hoje eu tenho a visão de que eu sempre fui artista e sempre quis desenhar, mas naquela época, dada a dificuldade da realidade da vida, eu achava que não era para mim, então eu corri para o outro lado, e quando a vida deu meio que errado, entre aspas,
eu achei o caminho. Então, a partir do momento que eu entendi que eu tinha que encontrar o caminho, as coisas começaram a andar, parece, sinto que parece que começou a andar a partir do momento que eu entendi o caminho que eu queria. E como encontrar o caminho? Eu trouxe esse exemplo, eu vi no curso da Saga do Artista Livre, do Iconic, e eu uso ele direto. Hoje eu uso mentalmente, mas para quem nunca usou, nunca viu, as metas SMART, eu trouxe esse exemplo. Eu trouxe o exemplo, né, para vocês aplicarem, se vocês quiserem, na vida, nas coisas de vocês. Então, o S, né, específico, em inglês, no caso, mas em português começa com ele. O específico seria o que e onde, que é o que a gente já conversou um pouco antes, né? O motivo e tal, as coisas que você... aquilo que você quer fazer. Então, o que você quer fazer? No caso, eu quero fazer splash. Splash eu já estou delimitando o tipo de arte que eu quero fazer. Aonde? Na Mar, na Wright, ou então, sei lá, qualquer empresa, ou não quero trabalhar para uma empresa, eu quero fazer commission, sei lá, alguma coisa. Aí você vai pensar na tua vida, nas coisas que você gosta. E no meu caso eu fiz assim, eu tinha várias coisas que eu gostava. E eu fui listando como hoje qual a coisa que eu mais gostaria de fazer. E aí eu fui só tirando comparando uma com a outra e vendo qual eu gostava mais, até sobrar uma coisa. E no caso essa coisa era desenho, era Splash e era LoL, né, League of Legends, que foi o que me motivou a sair, querer sair, né, na jornada. O mensurável é como você vai medir que você, no caso, como você vai entender que você chegou lá. Esse chegou lá tem que ser alguma coisa que seja atingível, né? Aqui embaixo já fala sobre essa parte do atingível, mas no mensurável você colocaria, por exemplo, aqui, né? Chegar no 100% em um mês. O que é o 100% da Splash? Para mim, o 100% da Splash é quando eu fiz todas as etapas, desde a thumbnail até a entrega final, e o cliente aprovou. Quando o cliente aprovou, é sinal que é o 100%. E aqui, no caso, o período, né, é um mês, porque é a média das pessoas que trabalham com arte. Lógico que se você estiver começando, talvez um mês seja muito rápido, mas é uma meta que você tem para atingir. Então, você coloca uma meta que você consiga medir quando você alcançar. Relevante por que isso é importante para você? Aí tá também nas tuas perguntas iniciais, né? Você quer fazer isso mesmo? No meu caso, esse é um exemplo do que eu fiz, né? Então, no meu caso, eu queria mostrar que eu conseguia fazer uma splash até o final, 100%. Ainda estou lutando para chegar num mês, mas essa no caso, assim, a minha meta, a minha busca, né? O tempo, eu coloquei aqui também, não usando o exemplo atual, mas um exemplo, por exemplo, começa hoje e daqui 2 anos. Só que geralmente você não vai acertar esse tempo. Às vezes vai ser antes, às vezes vai ser depois, mas é importante que você tenha o tempo para você saber, se depois desse tempo que você definiu, se você conseguiu alcançar ou se você precisa readequar. Depois que você definiu o teu objetivo, todas as suas decisões a partir de agora, elas têm que ser para você alcançar esse objetivo. Então, por exemplo, aqui eu trouxe todos os cursos que eu fiz durante o período que eu estava estudando. Eu estava trabalhando na Copel e fazendo os cursos. Eu não vou falar sobre todos eles, depois vocês podem olhar no PDF, mas todos eles tinham a ver com o objetivo final, que era fazer splash. Então, cada pessoa que eu procurei, eu sabia que tinha algo para me ensinar relacionado àquilo que eu queria fazer. Aqui tem outros cursos que eu fiz também, outros eventos que eu participei, Discords e workshops. Eu acho que essa é uma parte importante, mas eu queria que a gente já fizesse uma pausa, só para vocês não ficarem pensando em outra coisa nesse momento. A gente faz uma pausa de 5 minutos, daí vocês fazem alguma pergunta se vocês quiserem, e a gente continua, tá bom? Me digam, por favor, alguma coisa. Eu acho que perguntaram alguma coisinha ali no chat. Foi o Gabriel, só que eu acho que a pergunta ficou muito específica, Gabriel. Você poderia perguntar de novo?
Acho que ela não ficou muito clara, na verdade. Tá, então você acha que a gente faz as perguntas agora e depois intervalo? Ou a gente espera ele escrever, tipo, faz intervalo agora, espera ele escrever e responde na volta? Não, vamos responder só a pergunta dele só, porque ele tinha perguntado sobre a Smart, e aí ele queria saber alguma coisa sobre isso, só que a pergunta dele não ficou muito clara. Aí, se ele puder explicar, era fazer... Ele tá falando ali. Não sei se eu consigo ver. Ele falou assim que quando você deu o exemplo do Smart, o específico era fazer splash no estúdio mar. Uhum. E aí, Gabriel? Bom, eu Tô acho que, esperando ele. tá, imagino. Aí ele perguntou se atrapalharia se ele tivesse como objetivo fazer uma splash numa empresa grande. Tipo, se ele não especificar o lugar, tem algum problema nessa técnica Smart? Eu acho que não, mas eu acho que em algum momento você vai ter que pensar, porque é igual, não sei se você já fez algum trabalho de iniciação científica ou TCC na faculdade, mas uma coisa que eles sempre falam é delimitar o tema. Quanto mais delimitado for o teu tema, melhor você vai conseguir fazer o teu trabalho. Eu falo isso porque eu já fui a pessoa que tentou abraçar o mundo fazendo trabalho de faculdade e eu entendi esse raciocínio quando eu apliquei para mim. Eu acho que é bom, mas se você não tem uma meta, talvez primeiro define o que você quer fazer e vai procurando aonde você poderia vender então essa arte, sabe? Porque em algum lugar ela vai ter que servir para alguma coisa. E aí também vai entrar naquela pergunta de se você quer fazer algo comercial para a indústria, ou se você quer fazer, sei lá, commission, que daí ela é voltada para pessoa física. Então, tudo vai. Acho que se você escolher o comercial, indústria, meio que uma hora você vai ter que pensar, né? Porque se você abrir demais, não é que você não vai conseguir, é só porque às vezes vai demorar mais tempo. Esse método que eu falei ali, estando bem delimitado, ele é mais fácil para alcançar mais rápido, né? Por ser direcionado, mas não que é tipo rígido, obrigatório, tá ali. Respondi? Acho que respondeu sim, perfeitamente. Aí ele falou que sim. Acho que a gente pode seguir. Tá. Vocês não querem dar uma pausa, uma respirada, ou dá para ir embora assim? Se for também, podemos ir. É E aí, mais porque pessoal, vocês querem dar uma pausa de 3 minutinhos e voltar ou pode continuar? Dale. Continua, o pessoal quer continuar. Tá bom, é que eu fiquei Sim. preocupada que eu estivesse falando demais, e eu pensei, vamos Não, dar aquela não, vai respirada, né? tranquilo, tá tranquilo. Tá. Bom, gente, se caso também ficou alguma pergunta para trás, mandem de volta, mandem para Kes, marquem ela, qualquer coisa, e ela vai me falando, tá? É mais porque eu não quero também que fique chato, quero que fique legal. Então, por isso mesmo que eu me preocupo se vocês estão achando que tá legal ou se tá chato. A gente dá um jeito se tiver chato, tá bom? Opa. Tá, então vamos lá para como você vai se financiar. E eu coloco como você vai se financiar, porque eu acho que é sobre você assumir a responsabilidade, puxar a responsabilidade para si. Para mim é mais natural, porque eu saí de casa bem cedo, assim, tinha 18 anos. Então, para mim, quando eu tinha 26, 27, eu já tinha minha vida longe da casa dos pais, né? Então, para mim era lógico que eu tinha que dar um jeito, eu não queria depender deles. Mas aí você vai voltar no teu contexto e você vai analisar a situação. Dito isso, assim, eu tinha essa noção, só que eu ainda demorei um pouco também para entender qual seria a melhor forma, porque ao mesmo tempo que eu sabia que eu precisava, de alguma forma, pagar curso, né? Eu fiz um monte de curso, vocês viram ali, e isso não foi de graça, né? Saiu todo do meu suor, mas antes vamos dizer assim, saber que esse era o melhor caminho para mim,
eu tive uma conversa no Discord, que é essa que eu trouxe aqui, que foi se eu não me engano, foi a primeira conversa que eu tive no Discord, então eu tive muita sorte de ter encontrado essa pessoa na minha vida, que eu não lembro o nome, mil perdões, mas você tá no meu coração para sempre. E essa pessoa, ela era mais experiente e ela explicou pra gente o seguinte: a gente estava discutindo sobre isso, né? Se valia a pena mais fazer um curso ou só estudar sozinho por aí, pegando coisas na internet. E aí ele falou assim: você pode estudar por conta e gastar mais tempo, ou você pode gastar dinheiro e diminuir o tempo. E se você for ver, tempo é dinheiro. Eu estou escutando um áudio, gente, desculpa pedir para alguém mutar, mas realmente tem um negócio que eu não consigo prestar atenção em duas coisas. Aí eu esqueço total o que eu estou falando. Só lembrar, então, se for ver, tempo é dinheiro. Essa frase me marcou, porque como eu já estava mais velha, entre aspas, né? Porque hoje eu vejo que não era assim a vida, mas naquela época eu achava isso. Eu pensei assim, cara, eu não tenho tanto tempo mais quanto alguém que tem 18 anos. Então, as minhas decisões, as minhas coisas, elas não podem demorar tanto assim quanto alguém que está começando agora. Começando agora e tá novo, né? Eu tava começando agora e já não tava mais tão nova. Então, eu tomei a decisão de investir todo o meu tempo livre e todo o meu dinheiro que eu tivesse pagando cursos e coisas. Então, eu escolhi dedicar o meu tempo todo livre para isso. Eu sei que era um momento da minha vida que me permitiu fazer isso. Então, de novo, a história da janela. Aquela janela de tempo, até, vamos dizer assim, até aquele momento, eu não, se fosse a vida seguisse como estava antes, talvez eu não pudesse tomar essa decisão de pagar e fazer todos os cursos. Mas, dada uma situação que aconteceu, e a partir dali estava ruim, mas estava bom, né? Porque tinha esse lado bom de eu, naquele momento, não precisar, não tinha ninguém dependendo de mim. Então, eu pude tomar essa decisão de ir reto e pagar os melhores cursos que eu pudesse e participar dos eventos, tudo que eu pudesse, assim. Isso também tem a ver, essa parte, às vezes eu me confundia em explicar ela, quando eu estava pensando em como que eu falaria. Eu gosto de pensar na estratégia que você vai tomar como uma horta, ou como um jardim, você escolhe o que você acha, mas algo como se fosse plantação. Porque quando você vai plantar alguma coisa, você tem que escolher o que você quer colher, né? Tem plantas que vão crescer mais rápido, tem outras que vão demorar muito tempo, mas elas vão, sei lá, um pé de laranja vai dar muitas laranjas muitas vezes, só que você vai ter que regar por muito tempo mais do que um pé de alface. Então, aí que você vai analisar teu contexto de novo e você pensar o que você precisa para aquele momento. Teve muitas vezes que eu conversei com amigos que falaram: ah, como é que você fez? Ah, eu fiz assim. E a pessoa falava: ah, mas para mim não dá, porque eu não posso fazer isso agora. Então, eu antes julgava, não é julgava, mas eu pensava: puxa, por isso que você está aí ainda. Mas hoje em dia também, depois de passar pela vida, eu entendo que cada um tem uma vida, né? Começou de algum lugar, então eu não posso dizer para ela que ela está errada. Ela está fazendo o melhor que ela pode dentro do que a vida dela deu para ela naquele momento. Só que às vezes a gente só precisa de um toquinho. Então, pensem nisso, assim, tentem pensar qual é a situação que vocês estão, qual é a planta, né? O que vocês acham que plantando agora vai te dar o melhor resultado para aquilo que você precisa. A minha estratégia foi pensar mais em médio e longo prazo. Eu pensei assim, eu estou num concurso público, eu não posso só largar o emprego aqui agora, porque eu não quero mais trabalhar aqui, quero desenhar, eu não posso sair assim, porque eu dependo de mim, eu que tenho que pagar minhas contas. Então, eu decidi que eu estudaria, como já falei, no meu tempo livre, até eu chegar num nível que eu achasse que quando eu saísse eu poderia receber mais ou menos o que eu trabalhar, o que eu recebia no concurso público. Tá? Então pensem nisso. E não existe também uma estratégia correta, assim. A única coisa que importa, o que interessa, é que vai ser difícil de qualquer forma, tá? Cada caminho ele vai exigir um tipo de sacrifício. Vai ter vantagem e vai ter desvantagem. No meu caso também,
Eu considero como vantagem a energia, porque eu trabalhava com atendimento e eu tinha no meu tempo livre desenho. Então era muito prazeroso estudar, eu tinha muita energia para estudar, porque era algo que era diferente do meu trabalho. E quando eu comecei a trabalhar com arte, eu comecei a sentir por que que as pessoas não fazem projeto pessoal, porque a energia é a mesma. Então, você tem que tentar de alguma forma, agora, né, trabalhando com arte, estudar arte, tem que tentar de alguma forma ser diferente, mas ainda assim a essência da energia acho que é a mesma. E se você tirar de uma, falta na outra. Então é um pouco difícil. Mas em compensação, por exemplo, então essa foi a minha, só para não perder o raciocínio, essa foi a minha vantagem. A desvantagem é que, como eu não lidei com cliente da arte, não estive no mercado desde o comecinho, e eu entrei na mar direto, eu tive mais dificuldade de separar o meu lado artista, artista ali interior, do lado artista profissional, sabe? Então, tenho um pouco, eu tive que meio que aprender, ainda estou aprendendo a separar, me separar um pouco da arte como trabalho, entende? Era até difícil no começo eu entender que era um trabalho. E para quem já vai começar desde o comecinho, lá fazendo commission e tal, talvez se essa pessoa chegar no mesmo ponto que eu, ela não vai ter essa dificuldade, ela vai ter essa vantagem, mas ela vai ter a desvantagem de fazer sempre a mesma coisa, estudar e trabalhar a mesma coisa. Tá, eu trouxe essa parte também porque provavelmente tem muita gente falando que não tem dinheiro e tal, e então essa palestra não serve para ela. Mas eu trouxe formas que eu vejo hoje que eu fiz um pouco, mas se eu não tivesse dinheiro na época, com a mentalidade de hoje, eu faria isso aqui. Eu deixei escrito, eu não vou falar todas, porque senão a gente pode levar muito tempo, e eu confesso que estou bem atenta aqui para a gente não passar do horário, né? Mas assim, participar dos grupos do Discord, ou às vezes criar um grupo se você não encontrou nenhum, assistir às lives que tem, geralmente os artistas estão fazendo, aulas, workshops, que nem esse de hoje, mandar mensagem para o artista que você admira, não ser chato, porque é difícil, mas às vezes as pessoas mandam mensagem. Então, eu tenho o seguinte raciocínio: tente ser o mais educado que você conseguir, porque você nunca sabe como a pessoa vai receber. Então, tente sempre ser educado, tente escrever mais formalmente, e à medida que você vai conversando, você vai mudando. Se você perceber que com esse artista você consegue, né? É que é o que geralmente acontece. Aplicar feedback, que eu acho que é um dos mais importantes, é um que muitos artistas, né, que a gente admira e que eu já conversei por aí, eles falam que a maioria das pessoas nunca aplica feedback. E eles falaram para mim, você aplica? E eu falei, sim, mas é óbvio que eu aplico. Tipo, para mim é óbvio que eu tenho que aplicar. Mas pelo que eles falam, parece que as pessoas não aplicam. Então, pensa assim, eu deixei em negrito porque esse eu acho que é o mais importante. Se você aplicou o feedback da pessoa, você tem assunto para falar com ela de novo. Você chega assim, ó, apliquei teu feedback aqui e tal. O que que você acha? Daí a pessoa vai olhar, vai ficar feliz e vai falar assim, nossa, que legal. Daí ela vai te dar outro feedback. E daí você vai aplicar de novo. E é isso, você vai ter um canal de comunicação. Então, para mim, isso é muito óbvio, mas talvez para muitas pessoas não seja. E muitas pessoas têm vergonha de fazer esse contato, mas aplicando um feedback já é uma forma de você sempre ter um contato com esse artista. A parte do se doar primeiro é sobre quando você for participar de alguma coisa, do Discord, de alguma coisa mesmo, não ir com a intenção de você esperar algo em troca. E também não ir com a intenção de sempre alguém estar te puxando. Ah, venha participar, venha fazer isso. Sei lá, esperar que sempre alguém faça algo por você, mas tome a iniciativa, tente fazer alguma coisa, como eu disse, sem esperar que você vai receber naquele momento algo em troca. Às vezes você só está plantando, como é o caso que a gente fez, que a gente já viu ali atrás. Então, pensem nisso, pensem sobre tudo que vocês fizerem, ser uma semente que vocês estão plantando, e mesmo que não dê resultado agora,
muito provável lá na frente vai dar. E às vezes, quando você receber essa recompensa, aí você vai lembrar, poxa, nossa, eu nem me liguei que isso foi uma coisa que aconteceu lá atrás, sabe? Eu acho que isso é uma consequência, assim. Mas mesmo que não acontecesse, é importante que você não seja tão egoísta. E eu falo para mim também, porque eu já fui uma pessoa que era mais na minha, assim, por muito tempo. E depois eu resolvi mudar. E quando eu resolvi mudar, as coisas mudaram. Foi legal pensar, é legal pensar dessa forma. Outra coisa também que ela entra mais como um puxão de orelha é sobre pensar na possibilidade de não trabalhar com arte para financiar os seus estudos de arte, que é o que eu fiz, né, como vocês já viram, mas que é uma coisa que às vezes eu converso com artistas e parece que as pessoas não pensam nessa possibilidade, no sentido de não querer essa possibilidade, sabe? E eu acho que é uma oportunidade perdida, porque você não precisa começar com arte, e se você não começar com arte, não significa que você fracassou. Na verdade, às vezes é o contrário, às vezes você está entendendo que aquele trabalho que você estava, que você não gosta, você vai ter um parâmetro, sabe? Você vai saber o que é não gostar de trabalhar com algo, para que quando você trabalhar com aquilo que você gosta, você saiba dar o devido valor para isso. Essa frase também eu carrego tatuada no coração, porque é sobre você não. Acho que é melhor eu ler, né, em vez de eu explicar ela. Não importa o que a vida fez de você, o que importa é o que você faz com o que a vida fez de você. Então, eu sei que às vezes a situação da vida, ela é difícil, acontecem coisas ruins, às vezes, sei lá, o lugar que você tá parece que não vai para frente, nada vai para frente, só que eu acho que a grande mensagem é você não precisa meio que se deixar levar pela maré, assim. Você não precisa agir como todas as pessoas, ou como todas as pessoas que estivessem naquela situação tenderiam a agir. Você pode agir diferente, você pode quebrar esse ciclo sobre essas coisas ruins, sabe? Eu tenho essa mentalidade, principalmente pela minha mãe, que ela teve muitos problemas na vida dela e tal, mas ela quebrou o ciclo. Então, ela é um grande exemplo para mim, porque ela não reproduziu comigo e com o meu irmão o que aconteceu na vida dela. Então, com certeza, mesmo com todos os problemas que cada um tem, a gente não precisa viver no ciclo, né? A gente consegue não ser como talvez o ciclo gostaria que a gente fosse. Essa pergunta também é depois que você pensou em tudo que eu já falei, se você está disposto a pagar o preço, porque uma coisa é certa, como eu já disse, não vai ter caminho fácil. Mesmo que você tente escolher o caminho menos difícil, ele ainda assim vai exigir de você em muitos momentos, vai exigir sacrifício em algum momento. Mas assim, eu acho que é bom pensar que é como se fosse o malabarismo da vida, onde às vezes você vai abrir mão de uma coisa, vai deixar essa bolinha no ar, mas vai estar com as outras na mão e depois você joga outra e pega outra e assim vai. É, você entender que não, perdi o raciocínio total, mas a ideia era essa, é tipo, sempre vai ter alguma coisa que não vai estar legal, que vai estar no ar. Isso tem a ver com pagar o preço, porque, por exemplo, no meu caso, quando eu estava nessa fase de estudar, eu sabia, eu escolhi não, sei lá, não comprar muita roupa. Eu fui morar num lugar onde eu podia pagar mais barato para eu poder guardar dinheiro para fazer o curso. Muitas vezes meus amigos chamavam para sair e eu falava, não, eu vou lá fazer os exercícios do curso que eu estou fazendo. E às vezes, muitas vezes, eu só tinha tempo de trabalhar, estudar e dormir, e comer, e tomar banho. Então, entende que nem todo mundo está disposto a pagar o preço, e é lógico que tem a ver com o contexto também. Não façam que nem eu, mas eu entendo que era um momento da vida que eu deveria aproveitar, e eu aproveitei nesse sentido. Mas se eu disser para você que foi fácil, ou que é fácil, é porque não é. Então, pense nisso, tá? Tá bom. Aí você decidiu que você vai pagar o preço, você vai seguir em frente. Então, você vai preparar o portfólio.
Aí você vai pensar de novo na mesma mentalidade sobre preparar o jardim. Isso aqui o Henrique Lira falou na saga e eu também levo comigo, que é, em vez de você sair correndo atrás das borboletas, você faz elas virem até você, que é plantando. Daí a gente volta naquela história da horta. Se você plantar as flores, umas flores bem bonitas, bem coloridas, vai ter árvore, vai ter fruta. Claro que elas vão vir, não vão vir só as borboletas, vão vir outros animais, outras pessoas. Então, eu pensei nisso, assim. Eu abri mão de sair correndo atrás e fui cuidando do meu jardinzinho ali. Ó, eu acho que é uma coisa que funcionou, né, para mim. Então, eu imagino que funcionaria para quem tentasse também. Aí, beleza. Depois que você decidiu, no meu caso, né, decidi, vou fazer o melhor possível, até que, uma coisa que o Henrique sempre falava também, é ser tão bom até que seu trabalho não possa ser ignorado, que é a história das florzinhas ali para as borboletas. Então, aonde vai ser teu jardim? Você escolhe a tua plataforma dependendo do teu objetivo. Por exemplo, eu fiz publicidade, então eu tinha um pouco um viés de como publicitário, né? Eu pensava assim, tá, quem é o meu público-alvo? Ou melhor, onde meu público-alvo está? Meu público-alvo são os diretores de arte. É, onde eles estão, né? Onde eu sei que eles estão, no ArtStation. Então, o meu portfólio vai estar lá. Tem casos que o Instagram pode ser melhor, o Behance e outras plataformas. Então, vocês escolhem, veem qual que é melhor, onde o público-alvo está, que é quem vai te contratar ou quem vai comprar tua arte. E aí você foca lá, né? Aí você mostra o processo, porque a pessoa precisa saber como é que você faz. Quanto mais informação importante tiver, melhor. Só cuidar para não encher linguiça também, que isso atrapalha. Então, coloque coisas que são relevantes para a pessoa que está vendo, né? Pense se você fosse o diretor de arte, o que você gostaria de ver para você contratar. Aqui, né, o íconezinho do processo, que eu falei dele, porque se vocês olharem todos os meus trabalhos no ArtStation, tem processo, mesmo que seja pouca coisa, tem um GIF que seja, tá lá. Repita ele várias vezes, você fez uma vez, então faz um monte de vezes, prepare o portfólio, demonstre interesse pelas empresas que você quer trabalhar. E como que você faz isso? Na Copel, sempre que a gente precisava demonstrar interesse por algo, a gente tinha que enviar um e-mail. Então, eu fiz a mesma coisa. Enviei um e-mail, no caso para a Mar, mandei meu portfólio, expliquei que eu queria trabalhar com eles, que eu tinha interesse, que poderia não ser naquele momento, mas um dia, e mandei. E deu certo. Engraçado, mas deu certo. Então, o primeiro passo é demonstrar esse interesse. A empresa precisa saber que você quer trabalhar com eles. Acompanhe a empresa, porque se a empresa saber que você gosta deles, é melhor, é um ponto melhor para eles. Envia cada um ano, caso você não tenha resposta, e se você não tiver resposta, não é o fim do mundo, é normal. Só às vezes eles não tiveram tempo, ou às vezes o que você tinha para oferecer não era o que eles precisavam. Então, atualize ele e envie de novo, dali um tempo, para ver se naquele momento novo tenha disponibilidade, né? Participe dos desafios, às vezes as empresas fazem, às vezes a Workstation faz, no Facebook tem os desafios também, então no Discord, procure por desafios, porque esses desafios fazem você estar em evidência de alguma forma. Poste, né, produção e consistência, mas tente não ser chato de novo. É difícil não ser chato, mas tem um limite entre fazer uma comunicação boa, que é mostrar que você está vivo produzindo, e ser chato. Se você for chato, vai ser o efeito contrário, as pessoas vão sair fora. Então, não sejam chatos. Esse foi um conselho que eu ouvi também numa palestra, estou trazendo aqui para vocês. Quando eu sei que chegou a hora? Na verdade, você nunca vai saber, né? Você pode ter feito tudo isso que eu falei que eu fiz, na verdade. Essa pergunta eu me fiz e eu não me senti pronta. Eu sempre arranjava uma certa desculpinha. Daqui 6 meses, daqui um mês, daqui 2. Depois daquele evento, não sei o quê.
Até um ponto que eu falei, não, eu vou... Aí que entra a questão das metas SMART. Eu fui lá, defini a data, eu vou sair tal dia, porque senão eu nunca vou sair. Isso me incomodava muito. Isso me incomodava muito. Perdi o raciocínio. Tá, essa frase é o seguinte: desculpa, gente, eu tô muito tempo sem explicar as coisas, então se eu me perdi é normal, tá bom? Mas a ideia era o seguinte: você nunca vai saber, mas você vai ter sempre uma coisa boa depois do medo. Essa frase, o Wendel Bezerra, ele disse no curso que eu fiz com ele, que era online também, mas ele sempre falou isso, que todas as vezes que ele estava diante de uma decisão e ele tinha medo de tomar essa decisão, e ele tomava a decisão, ele percebeu que ela sempre trazia recompensas positivas, né? Que entra na questão de você ter coragem de dar esse passo, por mais medo que você tenha. E vamos usar o exemplo de novo. Se eu tivesse ficado com medo porque eu estava num concurso público e eu sabia que esse passo ele não teria volta, se eu tivesse pensado nisso, eu poderia estar lá ainda. Então, e eu não me arrependo de ter tomado esse passo, né? Então, sempre tenham isso quando vocês estiverem com medo. Pensem que há sempre uma coisa boa depois desse medo. E quando duvidar, porque você vai duvidar em muitos momentos, aí você volta lá no começo, lá no teu porquê. Por isso que ele está lá no começo. Revisite e redirecione se for preciso. Então, você vai refazer essa análise e você vai ver o que, que você precisa mudar, porque às vezes você precisa mudar. Então, por várias questões. Por exemplo, no meu caso, eu estava em Curitiba até 2 meses atrás, e eu resolvi mudar o rumo, resolvi sair de lá. Por muitas questões pessoais, assim, que, querendo ou não, estavam me prejudicando na minha produtividade. Então, eu tinha um plano estando em Curitiba, mas eu entendi que para aquele, talvez para o atual momento, não adiantava eu estar lá, era melhor eu não estar. Então, eu redirecionei. Mas não quer dizer que eu mudei meu objetivo. Lógico que às vezes você também pode mudar o objetivo, mas um exemplo só de um redirecionamento, né? Depois que eu chegar lá, né? Depois que eu chegar lá, o que que acontece? Primeiro, você fica muito feliz. Eu estou muito feliz. Eu, às vezes, vou falar a frase "eu sou artista na mar", eu não acredito, assim. É meio estranho falar, às vezes. Agora estou me acostumando, porque eu treinei bastante para falar isso. Mas quando eu falava, eu começava a chorar, porque era algo que eu sonhava. E, de repente, eu estou fazendo o que eu estava imaginando. Então, é muito louco você chegar onde você queria. Cheguei antes do que eu imaginava, mas é uma sensação maluca, só que ao mesmo tempo é uma decisão que ela é como se zerasse tudo. Teve um amigo que me falou uma vez assim, agora que você já alcançou o que você queria, né, você já tá de boa. E eu falei que não, a sensação que eu tinha é que eu estava começando, porque realmente você percebe que você começa de novo, assim. E aí eu trouxe essa frase do Cortella, que é uma que eu gosto muito também, que ele fala sobre a excelência ser um horizonte, não um destino, que você caminha 3 passos e o horizonte se afasta 3 passos. Então, é isso que resume a jornada, né? Você nunca vai chegar onde você quer, porque toda vez que você anda, você enxerga mais longe, e aí você fica nessa lida. E é lógico que você pode ir pro lado negro da força e ficar desanimado. Ou você pode alimentar o seu lado bom, o seu lado Jedi, e entender isso como algo que sempre vai ter um desafio e que vai ser legal, que você vai conhecer gente nova e tal, e jornada e não sei o que e tal. Então, vai muito de como você vê. Eu tendo, às vezes eu caio na armadilha de pensar, poxa, tem tanto ainda, mas eu tento alimentar o lado de tem muito ainda, tem muito para ser explorado, tem muito para ser alcançado, e que o lugar onde eu estou hoje, por mais que era um objetivo que eu queria, ele ainda continua, né? A jornada não acabou, ela só acaba no fim da vida, né? E se eu não chegar lá, é mais aquela questão que
às vezes eu também tive muitos momentos de pensar que será que estava valendo a pena a jornada? E a mensagem que eu queria trazer, é mesmo que assim, mesmo que você não chegue lá, você vai ter chegado em algum lugar. Então vamos supor que eu acabou hoje, assim, beleza, ganhei a conta, fui mandada embora e tô ali triste, né? Ao mesmo tempo que acabasse agora, só de eu pegar e voltar esses slides aqui e ver da onde eu comecei, eu já cheguei longe, eu já tenho uma história para contar. Então, isso é a maior lição que eu queria deixar. É tipo, por mais que você não alcance o objetivo, porque talvez a maioria não alcance, com certeza você vai ter chegado em algum lugar. Porque a sorte, ela segue a coragem, então, e não o contrário, né? Não é você ter sorte, daí você ter coragem. Então, dê aquele passo, aquela coisa boa depois do medo, é a sorte que segue a coragem. E era isso. Espero que vocês tenham gostado. E se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, é só perguntar. Então, aí, ainda? Estamos aqui. Caramba, que massa, viu, Lilian? Pô, fiquei muito feliz, assim, tipo, minha cabeça, pelo menos, passaram-se várias coisas, né? Várias ideias, porque acho que pra gente que tá dentro desse universo, muitas das vezes a gente se pega fazendo diversos questionamentos, né? Que você passou hoje e, tipo, você trouxe isso de uma maneira muito leve e conseguiu elucidar muitas questões. Eu tenho certeza que não só para mim, mas acho que para todo mundo que esteve aqui na sala. E você é uma pessoa que serve como referência para diversos artistas, né? Tipo, não só para mim, eu sempre falo para os meninos lá da comunidade da Skill que você é uma pessoa que eu me referencio muito, assim, eu olho para você e falo, caraca, quando eu crescer eu quero ser igual a Lilian, entendeu? E eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que têm esse mesmo pensamento e pessoas que não te conheciam tanto também. Eu tenho certeza que vão pegar a sua história e vão pegar esse workshop que você deu hoje, vão levar como uma grande referência, né? Então, cara, eu só tenho a agradecer essa gentileza de você ter aparecido aqui hoje e ter trazido para gente tanta informação bacana, que é muito relevante na nossa jornada, por você ter disponibilizado seu tempo para montar isso para gente, com certeza é algo muito especial e eu sei que todo mundo aqui vai levar esse dia com muito carinho. Então, se vocês quiserem agora deixar algumas perguntas, esse é o momento. A gente tem até 9h30, né, Lilian? Uhum. E eu acho que dá para ela responder algumas perguntinhas, então vocês podem mandar. Aí já estão até mandando aqui, para falar a verdade. Ó, o Gabriel perguntou assim, Lilian, o que você recomenda que um artista menor de idade faça? Que um artista menor de idade faça? É melhor continuar estudando ou tentar partir logo para a indústria? Tá. Primeiro, quantos anos, né? Será que tem 16? 16. 16. Tá. Eu acho assim, hoje, é que depende do teu contexto, né? Tem gente que já precisa trabalhar. Quando eu não trabalhei com menor de idade, eu tinha um pouco de medo também de sair trabalhar, então, eu confesso. Então, eu usei a desculpa de que, estou no ensino médio, quero só estudar. Eu acho que, não sei, assim, eu não sei dizer se é melhor caminho, sabe? Acho que se você não precisa trabalhar, não trabalhe. Mas se surgir a oportunidade, sei lá, um menor aprendiz, alguma coisa, eu acho que é válido, assim, é sempre válido, né? Mas se não precisar, assim, se não for algo sei lá, que você realmente necessite, eu acho que seria melhor dar tempo ao tempo, porque você vai ter a vida inteira para trabalhar, né? Então aproveita esse tempo que você não precisa trabalhar, que você está de boa para fazer coisas que você gosta e descobrir coisas que você gosta, porque depois que você começar a trabalhar, vai ser um pouco mais difícil. Então, eu posso dizer que eu tive um tempo de fazer bastante coisa diferente, assim, sabe? Eu tocava instrumento, né? Então, aprendi a tocar violão, guitarra, essas coisas e tal.
aprendi fotografia, um monte de coisa, assim, sabe? Aprende coisas diferentes, eu acho, talvez, essa época. Se surgir oportunidade, você vai, e se não, não precisa correr atrás, assim. Acho que uma das coisas principais que eu sei que é difícil quando a gente é adolescente é a gente já quer resolver a vida saindo do ensino médio, e acho que não é assim, e até bom que às vezes não seja, porque vai chegar ali nos 25, 30, você vai ter aquela crise de identidade, e você vai pensar, poxa, eu entrei nessa empresa com tantos anos e tô aqui ainda. Então, eu acho que é bom testar tudo que você puder, assim. E se não precisar trabalhar, não trabalhe. Respondi? Respondeu sim. Tem mais algumas perguntas. Agora o pessoal tá errardando aqui. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver a segunda. A segunda pergunta que mandaram aqui, deixa eu ver certinho. Só para mandar na ordem, né? E não passar ninguém. Perguntaram assim, sobre confiança. É bom postar mesmo que você não tenha segurança com o trabalho? Por exemplo, tenho muita coisa que não posto por ter medo de estar realmente horrível. Tá. Eu acho que é bom postar, mas assim, ó, vamos falar com viés publicitário de novo. Escolha uma plataforma para ser o teu portfólio. E lá você vai tentar postar o melhor que você tiver. Se o teu melhor tá meio ruim, não faz mal, é normal, tá assim. Acho que a gente tem que aprender a vencer essa primeira barreira, né? Medo. Tinha um lema na caverninha que era posta e sai correndo. Então, você posta ali, desliga o Instagram, desliga as coisas e vai. O importante é que você poste no começo. Aí, por que que eu falei de escolher plataformas? Eu fiz assim. ArtStation é o portfólio, então é o melhor que eu fiz. É, o Instagram é mais produção, então eu posso postar sketches, coisa arada, assim, que eu acho que fiz, gostei, um exercício de um curso, sabe? Vou postar essas coisas. E eu fiz um outro, que é o Tumblr, que era estudos. Então, tudo que eu estudava, realmente todos os exercícios eu postava lá. Porque aí, se alguém me perguntasse, que estudo que você fez? Eu mandava o Tumblr. Porque é uma outra plataforma, sabe? É, às vezes foge, você tem que entender qual é o objetivo daquela plataforma, para que ela é melhor. E aí, se você postar exercícios no portfólio, no ArtStation, não vai ser tão bom quanto você postar no teu, é, ai, me fugiu a palavra, no teu Tumblr lá, no teu diário de estudos, sabe? Mas é bom você ter um lugar que todo mundo tá. E para postar coisinhas que estão entre, assim, um estudo que você gostou de fazer, que você achou legal, mas não tá tão legal para você pôr no portfólio, você põe no Instagram, sabe? Tudo que você faz, você põe no Tumblr, por exemplo. Aí os que você acha mais legalzinho do que você fez, você posta no Instagram. E o que você acha que é a nata, você põe no portfólio. Eu acho que é isso, essa Acho que é pergunta. isso. Respondeu. Deixa eu ver agora a outra. Quando você estava nesse processo de estudo, como você aproveitava seu tempo de um jeito que você achou produtivo? Tá, repete a pergunta? Quando você estava nesse seu processo de estudo, como que você aproveitava o tempo que você achava produtivo? Algo assim. Como Acho que como você ficou confuso também para É, mim, mas deixa eu tentar entender. eu tô igual a Nazaré, sabe? O Eu meme. também, eu também. Hoje é um travolta, assim, com a mãozinha. É, Calma aí, vai dar certo. Como você aproveitava seu tempo de um jeito. Eu acho que ele quis saber produtivo. como. Eu acho que isso. Acho que Como você. render no estudo. Isso. Como render o tempo de jeito produtivo. Às vezes ele é uma pessoa que tem pouco tempo e gostaria de aprender como aproveitar o tempo que ele tem. Acho Uhum. que é isso. Tá, bom. Primeiro, eu gostava, eu sozinha, eu tinha esse problema. Eu sozinha não conseguia estudar muito, eu procrastinava mais. Então, eu fiz cursos e mentorias, porque eu sempre gostei da escola, eu sempre gostei do ambiente escolar. Então, eu não fui a pessoa que a gente sempre escuta, eu odiava a escola e bullying, não sei o quê. Não, eu era a pessoa que curtia a escola, assim, eu curtia mesmo. Mas eu não ficava só na frente, eu ficava na frente, no meio, no fundo, dependendo do ano. Então, eu procurei esse ambiente, que era o mais legal para mim.
Aí era tipo, eu tinha um compromisso com o professor, sabe? Um dos meus objetivos era ver meu professor feliz. Aí eu fazia, então eu tinha esse motivo, além do meu motivo, que era quero sair desse trabalho de uma vez, eu tinha um motivo de deixar meu professor feliz. Então é um exemplo de como eu fiz. Mas aí, sei lá, você tem que analisar. Às vezes você não tem como pagar um curso, vamos supor. Mas aí você faz um desafio entre amigos. O primeiro desafio que eu fiz foi com um amigo, lá no Discord da Caverninha, ele me chamou, vamos fazer uma splash? Eu faço aqui, você me dá feedback, você faz, eu te dou feedback. Foi com esse amigo que eu virou minha chave, poxa, eu tenho que estudar, eu tenho que procurar as coisas. Então, sabe, tentar, o Mike fala assim, ter desculpas para produzir. Então, procure algo que faça você ter um compromisso de produzir. E a outra coisa, eu gerencio o tempo. Assim, às vezes a gente quer só sair fazendo, mas como no caso eu tinha pouco tempo, eu tinha o tempo de trabalhar e o tempo de estudar tinha que ser bem cronometrado. Então eu cronometrava aquele tempo para eu usava o Pomodoro, né? Não sei se vocês conhecem, mas é uma ótima técnica e eu uso Nossa. um programa chamado Toggle, vou escrever aqui, para gerenciar meu tempo. Até hoje eu uso, senão eu procrastino, né? Quando eu vejo o tempo passando, eu penso, estou perdendo tempo, e aí eu produzo, geralmente. Mas cuidado para não ir para o lado negro da força também, que é não fazer outra coisa a não ser estudar loucamente, tá? Entenda que é um período que você vai fazer isso, mas tenha a intenção de uma hora você dar uma parada também. Entendi. Acho que respondido. Daqui para frente a gente pode responder um pouquinho mais rapidinho, Ryoko, porque o Sim, tá. pessoal se empolgou nas perguntas, e isso é ótimo, na verdade, mas a gente vai dar uma acelerada. Tá bom. Gente, eu vou fazer uma pergunta aqui, né? Porque eu queria fazer esse começo, eu tô com acesso premium, tô com acesso premium a Lilian, por conta da comunidade. E eu queria saber, Lilian, cara, tu acha que é bem necessária essa questão? Tipo assim, se tu tiver dinheiro, é bem legal reforçar a questão de pagar por uma mentoria? Ou, tipo, não necessariamente? Era algo que eu queria entender com mais clareza. Assim, essa é uma pergunta bem pessoal, na verdade. Tá. Eu me perdi na tua pergunta. Se fazer uma mentoria vale a pena, é isso? Isso, tipo assim, para seguir nesses caminhos que você deu. Eu acho que sim. A resposta curta é sim. Sim, Um pouquinho mais entendi. rápida que o normal, né? Uhum, Eu acho que entendi. o bom é você procurar um artista que você saiba que faz aquilo que você gosta. Por exemplo, fiz a do Marco, ele gostava de pintura, e eu assisti as lives dele e achei, o Marco é legal, vou lá, perdi umas Uhum, dicas. E fui. Aí ele me direcionou. Ele, tipo, contou uhum, todos os erros que ele fez e falou, não faça. E sim. eu fiz o que ele falou, na verdade. Massa, massa. Não, era só isso. Gente, desculpa por pular a fila, tá, cortar a fila aqui, mas vamos lá, então. É, a próxima pergunta é o do Matheus. Ele falou assim: eu faço estágio como designer gráfico em uma empresa de marketing, faço coisas como post, cartões de visitas e etc. Você acha que as empresas de jogos vão levar isso muito em conta? Mesmo não envolvendo arte de jogos e etc. Eu acho que sim, porque elas precisam de comunicação, né? Só que aí você tem que encontrar como que você chega onde a pessoa que contrata faz, sabe? Tipo, qual o setor de marketing que trabalha para a Riot, vamos supor, se é a Riot que você quer. Eu acho que eu procuraria isso, usaria o Behance, porque ele é mais para design, mas é isso, assim, sabe? Pense em onde a pessoa, o diretor de arte que você precisa estar e corre atrás disso. Perfeito. Vamos lá para a próxima pergunta. O Henrique falou assim: como você ficou quando a Marte mandou e-mail? Queremos você. Bem pessoal, essa. Eu chorei uns 3 dias, tive que parar de pensar no assunto, senão eu ia infartar. É Ah, amar, né, cara? eu não acreditei, eu falei, não, não é possível. Eu li umas 4, 5 vezes o e-mail e foi assim.
Cara, muito legal. O Djalma perguntou, Lilian, qual workshop, curso mais te enriqueceu? Eu acho que cada um foi massa, assim. Eu gosto acho que de todos o do Mike, porque quem me conhece sabe o quanto que eu... Na verdade, ninguém sabe o quanto que eu queria fazer o curso do Mike. Só eu. Então, acho que o do Mike, porque era realmente um sonho fazer. E o workshop também são os do Mike, né? Eu fiz quase todos, mas eu acho que eu gosto do Como Entrar no Mercado de Trabalho, que é o primeiro que eu vi dele, e que também norteou muito das coisas, assim, que eu fiz. Legal. Mike é o Mike, né, cara? É. É, A Natália perguntou assim: no seu caminho de estudos, você sempre foi pulando de um curso para o outro ou fazia uma pausa e reforçava o que aprendeu no último? Olha, eu acho que a maioria eu fiz um atrás do outro, porque assim, você se inscreve na fila da ICS, no caso, e era 2 anos de espera. Então, quando vinha a chance, você tinha que agarrar com as duas mãos e com as duas pernas, assim. Então, aí deu meio certo. Eu fiz. Sempre que eu estava terminando um, dava para fazer outro, né? Então, foi meio junto. Depois. Acho que nem não tinha um espaço muito grande. Eu acho que às vezes é bom dessa pausa, mas se a oportunidade surgir, você faz, eu acho, na minha opinião. Não deixa ela passar. Nossa. É, O Taspin perguntou: eu estou numa situação bem parecida com a sua. Eu também estou em um concurso público e estou fazendo cursos no meu tempo livre para fazer um portfólio. Tenho medo de sair pela estabilidade financeira e pressão familiar. Como você lidou com esses períodos de transição entre sair do cargo público e pegar o seu primeiro job de estúdio? Foi algo direto ou você teve alguns meses sem trabalho? Tá. É uma parte que eu cortei do workshop que eu tinha colocado, que eu tava com medo que não desse tempo de responder. Uhum. É, o que eu fiz assim, eu acho que primeiro pensamento que você tem que ter enquanto você está trabalhando, ninguém vai te incomodar sobre o que você está fazendo. O dinheiro é teu, né? Você faz o que você quiser com ele. Depois que você. Só que assim, você tem que ter em mente que depois que você sair, você pode ficar um tempo sem trabalho. Então você precisa se preparar. Tipo, pensa assim, como eu faço para reduzir as chances de não dar certo? Então, por exemplo, você está trabalhando para você ter dinheiro para pagar o curso. Pega um pouco e faz uma reserva. É papo de empreendedor agora. A gente saiu do publicitário, nós vamos para o empreendedor. Se você abrir o LinkedIn, você vai escutar. Se você sair do seu trabalho, ou se você quer sair, tem uma reserva de emergência e meio que pensa assim, eu vou sair, vou levar, sei lá, eles falam que é 6 meses de gastos teus fixos, né, que você teria vivendo, você tem que ter guardado para aguentar o tranco, né? E qual que era o resto da pergunta? É, Se você teve alguns meses sem trabalho ou você foi direto? Ah, tá. Então, isso é interessante. Eu saí em dezembro de 2020 da Copel. Eu tinha feito minha reserva financeira e eu planejei assim, por tanto tempo, se eu não conseguir trabalho, eu tenho um colchãozinho aqui, né? Aí eu mandei o e-mail para a Mar em novembro e em fevereiro eles me chamaram. Então foi muito rápido, foi Nossa, 2 meses. questão de segundos, né? Quase. Tipo, comecinho de fevereiro, foi no finalzinho de janeiro que eles me responderam, comecinho Uhum, de fevereiro que a gente começou lá. Então, eu não uhum. sei, não posso dizer assim, essa parte de ficar sem, porque na prática eu tive um mês dois de férias aí, comecei a trabalhar de novo. Não, massa. Para fechar as perguntas, não saiam, fiquem aqui na sala, pessoal, que eu vou passar umas informações para vocês bem legais, que eu tenho certeza que vai ser do interesse de muitos aqui. Só para fechar com a última pergunta, tinham falado que queriam saber sobre o seu nome, Ryoko Jane. Ah, É, tem a parte filosófica e tem a parte comercial. A comercial a parte comercial é assim. Meu nome era da Silva Nestor, né? E eu pensei, eu uso da Silva é muito genérico. O Nestor, eu gosto, mas eu não acho ele tão sonoro. E aí eu comecei a jogar LOL, nessa época eu criei esse nick para jogar LOL. E aí eu pensei, e esse tinha que ser um nick único.
E aí eu comecei quando eu comecei a criar os perfis de jogos e coisas erradas, eu sempre usava o Ryokojin. E foi na época que eu criei o Instagram e eu usei o Ryokojin também. E depois eu não sabia mudar. E depois eu pensei, já que tá aí, eu vou usar agora. Esse é o comercial, né? O, o, Bacana. o filosófico, então, só para terminar, era mais assim, eu queria mudar, é como se fosse a minha versão nova a partir de uma dada situação. Então, é como se eu tivesse sido uma pessoa até ali, e dali em diante eu seria outra pessoa. É isso. Bacanérrimo, bacanérrimo. Ryoko, cara, muito obrigada. Como eu falei para você antes, isso pra gente é muito especial, assim, eu tô muito feliz. Você é minha referência, então eu não tinha como não lançar uma pergunta que era mais pessoal e também ficar aqui, tipo, ter esse dia hoje para mim foi algo que me deixou imensamente feliz, assim, eu tô imensamente grata por isso. E eu espero que você possa voltar aqui mais vezes, né? Porque eu tenho certeza que você tem muito para compartilhar, tanto da sua história quanto do trabalho que você vem desenvolvendo. E eu sei que isso mudou a vida de muitas pessoas hoje. Então, só gratidão, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Eu sei que nem sempre eu posso estar, mas sempre que eu puder, eu apareço. Obrigada. Massa, massa. Você deixou o link das suas redes sociais, inclusive, seu Instagram, seu ArtStation? Não deixei. Eu vou só descompartilhar então e já encaminho para quem quiser, Pode mas ser. é o Ryokojin, se vocês. O bom de ser um nick único é que sou eu. Digita isso aqui, vocês me acham.